Muito bem, pessoal. Sou o professor Marcelo e estou aqui novamente com as mãos na química. E hoje vou falar um pouquinho aí para vocês sobre balanceamento de equações, né? Dando algumas dicas aí importantes para aprender a balancear equações químicas. Então, o balanceamento ele é realizado em equações químicas com o intuito de ajustar as quantidades de reagentes e produtos para ficar de acordo com as leis ponderais. Quais leis ponderais? A lei de Lavoisier, né, lei de Proust. Então, quando você balanceia uma equação, você vai garantir, por exemplo, que nos produtos você tem a mesma quantidade de átomos que nos reagentes. Então você vai estar de acordo com a lei de conservação das massas. Se você tem as mesmas quantidades de átomos, você tem aí a mesma massa em produtos e reagentes. Bem, pessoal, então para começar, o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é o método da tentativa. Alguns chamam de tentativa e erro, né? Mas eu vou colocar aqui apenas tentativa. E para começo de conversa, a gente vai explicar para vocês o seguinte: tem várias formas de você resolver. Até quando você começar a pegar o jeito de balanceamento, você vai resolver de um jeito próprio, né? Você vai bater o olho assim na equação, vai fazer da sua própria maneira, beleza? O que eu juntei aqui são minha experiência aí com anos fazendo balanceamento, ensinando balanceamento. Então eu coloquei ali tudo num passo a passo, né? Bonitinho. Quer dizer que você tem que seguir esse passo a passo? Não, mas ele vai com certeza ajudar você um pouquinho nessa brincadeira, beleza? Vamos começar aqui o primeiro passo, ó. Encontrar a fórmula com maior atomicidade. Então você vai olhar a equação química e vai procurar aquela substância que tem a maior atomicidade. A atomicidade, gente, é aquela substância que tem maior quantidade de átomos. Então você vai contar cada átomo da substância, verificar aquela que tem maior quantidade de átomos. Muitas vezes você vai bater o olho assim e vai falar, opa, é essa aqui, né? Porque tem algumas aí que tem uma quantidade absurda de átomos, né? Então você bate o olho e já sabe qual é, beleza? Segundo passo, você encontrou essa substância com maior atomicidade, você vai colocar o coeficiente 1 na fórmula dessa substância. Então você foi lá, encontrou a substância com a maior quantidade de átomos, coloca o número 1 ali. E esse coeficiente você não vai mexer. Você vai manter esse coeficiente. Se você tiver que mexer nesse coeficiente, você vai ter que mexer em todo o seu balanceamento. Terceiro passo, contar a quantidade de átomos de cada reagente e produto. Então você vai, conta quantos átomos tem no início e quantos átomos tem no final de cada reagente e de cada produto. O quarto passo, aí sim vamos iniciar o balanceamento em si, o ajuste dos átomos ali na equação química. E eu sugiro seguir essa ordem aqui. Ó. Primeiro balanceia os metais, depois os ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Professor, eu tenho que seguir essa ordem? Bem, gente, não precisa. Se você começar, por exemplo, com oxigênio, você vai conseguir chegar no balanceamento, mas provavelmente vai dar mais trabalho. Então, essa ordem aqui, ó, com certeza vai ser aquela que vai dar menos trabalho para você, principalmente se for uma equação muito grande, se tiver muitos átomos presentes, eu indico que siga rigorosamente essa ordem aqui, ó. Metais, ametais, carbono, hidrogênio, oxigênio. E, pessoal, olha só, importante, substâncias simples devem ficar por último. Substâncias simples são aquelas, gente, que apresentam apenas um elemento na sua fórmula, um tipo de átomo apenas. Então, um exemplo, ó, o gás hidrogênio, o H2, só tem átomos de hidrogênio, é uma substância simples. O gás oxigênio, O2, só tem átomos de oxigênio. O Cl2, né, o gás cloro, ó, só tem átomos de cloro. Então são substâncias simples. O fósforo branco, que é o P4, são 4 átomos, mas apenas de fósforo. Então essas que são substâncias simples, você vai deixar por último. Aí vamos lá. 5. Quinto passo, né? Se ao final do balanceamento não houver igualdade, então você tem que começar novamente, alterando o coeficiente 1 da fórmula de maior atomicidade pelo coeficiente 2. Então é o seguinte, gente. Você fez o balanceamento tudo. Chegou no final, não bateu as quantidades, e você se vê na necessidade de mexer naquele primeiro coeficiente que você colocou, você vai mexer. Você vai apagar o número 1, vai colocar o número 2 e vai começar tudo de novo. Tá? Mas agora utilizando o coeficiente 2 lá naquele primeiro carinha. Lembra que eu falei que você não pode mexer, né? Você não pode mexer naquele 1 que você colocou no início. Mas se você tiver que mexer, significa que você está na sua segunda tentativa. Então você apaga todo o balanceamento e vai começar com o número 2. Se não der certo, o que vai acontecer? Você vai apagar o número 2 e colocar o número 3. Vai começar tudo de novo com o número 3. Tá? Que é o que eu falo aqui no sexto passo. Ó.
repetir os passos de 2 a 5 até obter a igualdade entre átomos. Normalmente, gente, quando você trabalha com as equações assim, no geral, 2 tentativas, 3 tentativas no máximo. Ok? Um tipo de equação que dá um trabalho um pouquinho maior é as reações de óxido-redução. Mas aí nós temos o balanceamento próprio para elas. Geralmente, quando é reação de óxido-redução, nós trabalhamos com o balanceamento redox. Né? É uma outra história. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre o balanceamento redox aqui para vocês, beleza? Então, quando não é redox, quando não é reação de óxido-redução, você pode trabalhar com essa tentativa aqui, que com 2, 3 tentativas você vai conseguir chegar aí no resultado. Vamos testar isso aqui, gente? Ó. Vamos pegar essa equação, carbonato de sódio, ácido clorídrico, formando cloreto de sódio, água e gás carbônico. Então eu vou pegar o seguinte, ó, vamos no passo a passo? Primeiro eu vou encontrar quem é o cara com a maior quantidade de átomos. Se vocês forem observar bem aí a quantidade de cada um, ó, você vai ver que o carbonato de sódio aqui, ele vai ter, deixa eu ver aqui, ó, carbonato de sódio, ele vai estar com 6 átomos, né? Ó, 3 mais 3, 6. Ele vai ter 6 átomos aqui nessa brincadeira. Enquanto os outros estão com 2. Ó, o cloro, o HCl, tem 2. O NaCl tem 2. A água tem 3. O gás carbônico tem 3. Então esse cara aqui é o de maior atomicidade. E pelo nosso segundo passo lá que a gente fazia mesmo, ó, você vai aqui e coloca número 1. Bem, agora, nós vamos pegar e fazer o quê? Vamos contar a quantidade de cada átomo presente aqui nessa equação. Eu vou colocar aqui embaixo uma legenda. Vou separar aqui, ó. Vou colocar assim, ó, Na. Vou colocar Na, vamos colocar o cloro. Estou colocando naquela ordem lá que eu sugeri para vocês. Tá? Primeiro metais, depois ametais e por último carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vou contar a quantidade de cada átomo presente. Essa legenda que eu estou colocando aqui, você não precisa fazer essa legenda. Com a prática, né, fazendo balanceamento de equações, você vai perceber que você, de cabeça, você vai conseguir fazer a maioria das equações, o balanceamento para elas. Agora, se você sentir dificuldade e no início não tiver muita confiança no balanceamento que você está fazendo, aí eu sugiro colocar a legenda, tudo bem? Eu vou colocar aqui com legenda apenas para representar aí para vocês, beleza? Do outro lado, gente, são os mesmos átomos, tá? Então, esses átomos, sódio, cloro, carbono, hidrogênio e oxigênio, não vai mudar aqui desse lado, vai continuar sendo os mesmos átomos. Então, eu posso seguir a mesma legenda aqui do lado. Ó. NaCl, carbono, hidrogênio, oxigênio. Agora, vamos contar aqui. Ó. Eu tenho 2 sódios, eu tenho 1 cloro, eu tenho 1 carbono, tenho 1 hidrogênio e tenho 3 oxigênios. Então essas são as quantidades aí de cada átomo presente nos reagentes. Agora vamos do lado dos produtos. Ó. Eu tenho 1 sódio, tenho 1 cloro, 1 carbono, 2 hidrogênios e oxigênio. Aqui eu tenho que lembrar de somar aqui. Ó. Tenho oxigênio aqui e tenho oxigênio aqui. Então eu tenho que somar 1 mais 2, 3 oxigênios. A equação, observando as quantidades, dá para perceber que a equação não está balanceada, porque não tem a mesma quantidade de átomos antes e depois. Ó. Do lado esquerdo eu tenho apenas 2 sódio, 2 átomos de sódio, e do lado direito 1. Hidrogênio também, ó, eu tenho apenas 1 hidrogênio aqui do lado esquerdo e 2 do lado direito. Então eu tenho que fazer o balanceamento. Beleza? Vamos lá. Vamos começar pelo sódio. Eu tenho 2 sódios, do outro lado eu tenho 1. Então, que número eu vou colocar aqui para que fique igual a quantidade de sódio de um lado e do outro? Opa, é só eu colocar o número 2. Então, 2 vezes 1, eu corto aqui. Ó. Eu vou ter 2 sódios. Só que eu não modifico apenas o sódio. Quando eu coloco 2 aqui na frente, eu vou modificar também o cloro do lado dele. Então, o cloro também eu tenho que multiplicar. Ó. Se eu tinha 1 cloro, multiplicando por 2, eu teria agora 2 cloros. Como eu mexi no cloro do lado direito, vamos corrigir o cloro do lado esquerdo, né, gente? O cloro estava certinho, 1 e 1. Só que agora eu tenho 2 na direita e 1 na esquerda. Então eu venho aqui na frente, ó, e coloco o número 2 também. Número 2. Então o cloro agora vai ficar certinho, ó, ele vai ficar com 2 cloros do lado de cá. Opa, só que olha só, eu não mexi apenas no cloro, eu mexi também no hidrogênio. Então vamos lá embaixo no hidrogênio, ó.
tem um hidrogênio, vou multiplicar por 2 também. Então fica com 2 hidrogênios aqui. E percebam, gente, que nesse ponto eu finalizei o balanceamento, porque ficou igualzinho do lado do outro. Ó. 2 sódio, 2 cloros, 1 carbono, 2 hidrogênios, 3 oxigênios, a equação está balanceada. Beleza? Aí a gente só vai colocar aqui, ó, aqui então é o número 1 e aqui também é o número 1, porque você não precisa modificar essas quantidades. Tá bom? Então, essa é a nossa equação química balanceada. Agora vamos pegar aqui uma equação de combustão. Essa é uma equação típica de combustão de compostos aí de hidrocarbonetos. Né? Você tem aqui ó, um composto com carbono e hidrogênio, um hidrocarboneto. Vou pegar aqui a outra pontinha. Ó. Um hidrocarboneto vai reagir com oxigênio, forma gás carbônico e água, uma combustão completa. Então, toda combustão de hidrocarboneto ela vai seguir essa mesma estrutura. O que vai mudar o que, gente? A fórmula desse composto aqui, ó. Vai mudar a fórmula dele, mas o que vai reagir com ele e o que vai formar com ele vai ser a mesma coisa, tá bom? Vamos começar aqui então, ó. Como que nós vamos fazer mesmo? Achar o cara com maior quantidade de átomos. Dá para perceber de longe que é o próprio hidrocarboneto aqui, ó. São 8 mais 3, 11 átomos, enquanto o oxigênio tem 2, gás carbônico tem 3 e água tem 3. Beleza? Então vou colocar nesse cara aqui o número 1. Vamos começar com o coeficiente número 1 ali. Vou passar aqui a divisória, porque eu vou contar agora a quantidade de átomos presentes. Né? Então, nós temos aqui carbono, hidrogênio, oxigênio. Não tem presença de metais, então a gente já começa direto ali pelo carbono. Né? Ó, carbono, hidrogênio, oxigênio. Bem, quantos átomos de carbono eu tenho no início? Eu tenho 3. Quantos átomos de hidrogênio? 8. Quantos átomos de oxigênio? 2. E do outro lado, eu tenho apenas um carbono, eu tenho 2 hidrogênios ali na água, e o oxigênio de novo. Ó, eu tenho oxigênio de um lado, oxigênio do outro. Eu tenho que somar. Então, 2 mais 1, vou ter aqui no caso 3 oxigênios. Vamos começar o balanceamento então? Na ordem, né, gente? Ó, começando pelo carbono. Se eu tenho 3 aqui, aqui eu tenho 1. Então, o número que eu vou colocar aqui na frente vai ser o 3. Né? 3 vezes 1, 3. Só que eu não modifico apenas o carbono, eu modifico quem também? Eu modifico o oxigênio. Então, 3 vezes 2, 6. Mais 1 do lado de cá, 7. Então, vou colocar aqui o número 7. Hidrogênio, 8 de um lado, 2 do outro. Então, para 8, né, para esse 2 aqui se transformar em 8, para igualar, eu tenho que vir aqui na frente da água e colocar o número 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8 hidrogênios. E a água, e o oxigênio, nós temos aqui ó, 4 vezes 1, 4, mais 6, nós temos 10 átomos de oxigênio. Bem, oxigênio está tudo batendo, menos oxigênio. Então vamos voltar aqui, ó, no O2. Lembra que eu falei que a substância simples fica por último, né? A única substância simples aqui é o próprio O2. Beleza? Então eu venho aqui, ó, para 2 virar 10, eu tenho que multiplicar por 5. 5 vezes 2, 10. Então nós temos aqui 10 oxigênios. As quantidades batem de um lado e do outro, a nossa equação está balanceada. Agora aqui outra equação de combustão completa, só que eu mudei aqui o hidrocarboneto. Então agora em vez de 3 carbonos e 8 hidrogênios, eu estou com 4 carbonos e 10 hidrogênios. Bem, mesmo procedimento então, gente. Vamos lá. Ó. Deixa eu mudar aqui a caneta. Esse cara aqui vai ser o de maior atomicidade, ele tem 14 átomos. Ó. 10 mais 4, 12, os outros são pequenininhos, então eu começo por ele. Ok? Vou dividir aqui. Vamos colocar os átomos, né? Ó, carbono, hidrogênio, oxigênio. De novo, pessoal, preciso ficar colocando aqui essa legenda? Não, né? Com o tempo você acostuma e você faz direto de cabeça. Mas por enquanto está se acostumando com o balanceamento, eu sugiro deixar a legenda que vai te ajudar. Beleza? Principalmente nas equações grandes, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio. Então aqui eu tenho 4 carbonos, 10 hidrogênios, 2 oxigênios. E aqui um carbono, 2 hidrogênios e 3
oxigênios. Vamos começar aqui pelo carbono. 4 de um lado, 1 do outro. Então, sem medo de ser feliz, coloco o número 4 aqui. Então, fica 4 carbonos, mas, de novo, não modifica apenas o carbono, eu também afeto aqui a quantidade de oxigênio. Então, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Vou ter aqui 9 oxigênios. Vou agora para o hidrogênio. 10 de um lado, 2 do outro. Venho aqui e coloco um 5. 5 vezes 2, 10. Então, fico com 10 hidrogênios. E o oxigênio agora fica com quanto? 5 mais 8. Vou ficar ali com 13 oxigênios. Bem, pessoal, agora é o seguinte. Aqui a gente chega no ponto diferente, né? Porque quando você tem um número par aqui do lado direito, é só multiplicar um número inteiro aqui que você vai obter ali a resposta que você precisa. Agora, isso aqui é um número ímpar. Que número que eu precisaria multiplicar por 2 aqui, ó? Porque são 2 oxigênios. Aqui, ó. Opa, cadê a luzinha? São 2 oxigênios. Que número eu preciso multiplicar por 2 para ter 13? Bem, aí vem na cabeça direto que o número que você precisa colocar ali seria o quê? 6,5, né? 6,5 vezes 2 daria 13. Só que nós não utilizamos números decimais aqui no balanceamento de equação. Nós trabalhamos com números inteiros ou fracionados. Então, eu tenho que colocar uma fração aqui. Se o inteiro não dá, eu tenho que colocar uma fração. E a fração que eu vou colocar vai ser essa aqui, gente. 13 por 2. Então, 13 vezes 2, 26. Dividido por 2 vai dar 13. Então, a dica aqui, pessoal, quando você pegar uma equação, principalmente as combustões completas aqui, tá? Geralmente, quando você usa o número par aqui no hidrocarboneto, vai dar esse BOzinho aqui para vocês. Então, você vai pegar um número que está dando aqui desse lado e vai colocar aqui, dividir ele por 2. E isso aí vai te dar a sua fração necessária para essa equação. Então, essa é a dica. Pegou combustão, oxigênio, o hidrocarboneto é carbono número par aqui. Vai dar número ímpar desse lado aqui, o oxigênio. Ok? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse número ímpar que deu aqui, o 13, vai colocar aqui e dividir por 2. Então, vai ser a fração que você precisa para chegar no número 13 desse lado. Aí a sua equação vai estar completa. Agora, e se eu quiser apenas uma equação com números inteiros? Pode acontecer isso. Alguns exercícios pedem os coeficientes inteiros para balancear uma equação. Então aqui, gente, para você tornar essa equação coeficiente inteiro, você vai fazer o quê? Vai multiplicar toda ela por 2. Porque a sua fração não é 2 aqui, então você vai pegar e vai multiplicar a equação inteira por 2. Tá? Então aqui ficaria 2 vezes 1, ao invés de ser o coeficiente 1, você ficaria com o coeficiente 2. Aqui você ficaria com o coeficiente 13. Aqui 2 vezes 4 daria 8 e aqui daria 10. Então esses aqui seriam os coeficientes inteiros para balancear a equação. Tudo depende do que o exercício pede para você. Beleza? E pessoal, geralmente o pessoal trabalha com fração 2 aqui, mas se, por exemplo, tivesse um 3 aqui embaixo, ou um 4, então ao invés de multiplicar por 2, você multiplicaria por 3 ou por 4 para ter os coeficientes inteiros. Bem, então a nossa última equação aqui, gente, uma equação um pouquinho maior. Tá? Então nós temos aí o cloreto de ferro reagindo com carbonato de sódio para formar o carbonato de ferro 3 e o cloreto de sódio. Vamos lá, seguir o mesmo procedimento, né, gente? Então, aqui tem muitos números grandes, vamos colocar todos aqui. Aqui eu tenho 4. Aqui eu vou ter quanto? Eu vou ter 6 átomos. Aqui eu vou ter, gente, olha que lindo. Tá vendo o parênteses aqui? Então, aqui dentro do parênteses eu tenho 3 mais 1, 4. Vezes 3 vai dar 12 átomos. Mais 2 aqui, então nós teremos 14 átomos nessa brincadeira. Então, quando você tem um parênteses, não pode esquecer de multiplicar o número de fora pelo de dentro. E aqui é apenas 2. Então, nosso cara com a maior atomicidade vai ser quem? Vai ser um produto. Esse cara aqui, vou colocar então, sai daí. Vou colocar aqui então, o número 1. Beleza? Nós vamos começar por esse carinha aí. Bem, vamos colocar aqui agora a legenda, ferro, sódio, vamos colocar os metais primeiro, né? Ferro, sódio, depois o cloro, o ametal, né?
o carbono. Aqui não tem hidrogênio, beleza? Então a gente coloca no final aqui o oxigênio. Do outro lado a mesma brincadeira, ó. Ferro, sódio, cloro, carbono, oxigênio. Quantidades. O ferro eu tenho apenas 1, o sódio eu tenho 2, o cloro eu tenho 3, o carbono eu tenho 1 e o oxigênio eu tenho 3. Do outro lado eu tenho 2 ferros, 2 átomos de ferro, um sódio apenas, um cloro, carbono eu tenho 3, né? Eu tenho 1 aqui, tá? Eu tenho 1 aqui, só que são 3 aqui dentro do parênteses, né? Então eu tenho 3 carbonos e oxigênio eu tenho 9, né? 3 vezes 3, 9. Bom, vamos começar pelos metais. Começo aqui pelo ferro. Eu tenho 2 ferros de um lado, eu tenho 1 ferro do outro. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um 2 aqui na frente, ó. Um 2. Então vou ficar aqui com 2 ferros. Só que agora eu modifiquei a quantidade de cloro também. Agora eu não tenho só 3 cloros. Eu tenho agora o quê? 2 vezes 3, eu vou ter 6 cloros. O sódio, 2 de um lado, 1 do outro. Só que, peraí, antes de mexer no sódio, vamos fazer o seguinte. Eu não modifiquei o cloro? Ó, aqui, ó, não modifiquei o cloro? Vamos corrigir o cloro aqui primeiro, né, gente? Se aqui virou 6, o que eu vou fazer com o cloro? Eu vou chegar aqui, ó, e vou transformar isso aqui em 6 também. Eu vou colocar 6 aqui na frente. Então, 6 vezes 1 vai dar 6. E o sódio também vai ser modificado, pessoal, ó. Eu não modifiquei apenas o cloro, eu modifiquei o sódio também. Então, ao invés de 1, vão ser 6 átomos de sódio. Agora sim, vamos corrigir o sódio. Eu tenho 6 de um lado e eu tenho 2 do outro. Então, eu vou chegar aqui e vou colocar o quê? Vou colocar o coeficiente 3. 3 vezes 2 vai dar 6 átomos de sódio. Quando eu coloco ali, eu não modifico apenas o sódio, eu modifico também quem? Carbono e oxigênio. Então, 3 vezes 1 vai dar 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Quando eu faço isso, pessoal, percebam que a equação fica balanceada. Então eu tenho lá, ó, 2 ferros de um lado, 2 do outro. 6 sódio de um lado, 6 do outro. 6 cloros de um lado, 6 do outro. 3 carbonos de um lado, 3 do outro. 9 oxigênios de um lado, 9 do outro. Então a nossa equação está balanceada. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Tentem fazer os balanceamentos de acordo com esse passo a passo, com esse início. Como eu disse, ó, tá com dificuldade? Coloca a legenda, não tem medo de colocar a legenda, coloca lá. Tá? Posso garantir para vocês que depois de um tempo fazendo o balanceamento, você vai se acostumar e vai fazer os balanceamentos de cabeça. Você vai ter sua própria forma aí de fazer o balanceamento. Beleza? E, gente, tendo dúvida, pode colocar ali nos comentários do vídeo, né? Fala, ó, eu estou com dúvida numa equação, não consegui fazer o balanceamento aqui, que a gente vai discutindo isso com vocês, tá bom? Gostei de ter vocês aqui comigo e aguardo vocês aí no nosso próximo Com as Mãos na Química.